Vamos lá então, vamos tentar entender o que foi que aconteceu com a nossa eleição eletrônica que está sob suspeita no Brasil. A gente vai estudar um caso internacional aqui, que é o caso da Enron. Você deve lembrar, a Enron, aquela empresa nos Estados Unidos que faliu, foi a maior falência, a maior fraude empresarial de todos os tempos. A fraude na Enron foi descoberta usando essa lei aqui, ó, é uma lei matemática chamada Newcomb-Benford. Essa lei ela diz o seguinte, é uma lei importante, ela é matemática, né? Não é uma lei jurídica, não é uma lei feita por um congresso, né? Foi uma lei de observação. Ela diz que os números têm uma proporção. Quando a gente examina grandes massas de números, então a proporção é essa que aparece aqui, ó. A gente vê assim, a maioria do que tem que ter lá é o número 1, depois nós temos que ter uma probabilidade de número 2 e assim sucessivamente. Então quando a gente olha uma massa de números, esses números eles têm uma curva, né? Essa proporção ela faz uma curva. Isso é uma coisa da natureza, é uma lei de observação. Perceba, em vários elementos sempre temos essa mesma curva aqui, ó. Ela tem uma proporção natural aqui. Aí quando a gente vai olhar a eleição brasileira, olha só que interessante. A eleição de 2010, ela segue essa curva, né? Aqui a gente tem duas linhas junto, os dados reais e a probabilidade. Agora olha só o que aconteceu em 2014, ó. Várias formas de olhar aquele número lá mostram distorção. Então essa aqui é a primeira curva dos informes de totalização. Veja que a linha azul seria a probabilidade natural e a linha vermelha é o que realmente aconteceu, está totalmente fora do padrão. Esse aqui é um dos estados mais importantes do Brasil, fazendo a mesma comparação também, os dados da eleição presidencial. Olha só também, ó, uma curva totalmente atípica. Quando a gente vai olhar esses dados com mais detalhes, vai mergulhar nesses dados e vai analisar, veja que as curvas, né, sempre lembrando aqui, ó, o vermelho é a probabilidade ideal, sempre nessas curvas todas, e as linhas azuis aqui são o que realmente aconteceu no Brasil, os dados que estão nas urnas. Note que os dados estão bastante instáveis, né? Agora eu te pergunto, é ou não é pra gente ficar preocupado? Beleza? Isso tem que ser explicado. Abraço, tchau. Eu já vou fazer a primeira pincelada aqui. E essas pessoas que estão aqui agora, o Gilson, o Cláudio, o Hugo e o professor Salas, nós vamos ficar aqui, depois que acabar o evento, para conversar sobre a matemática. Para quem quiser maiores esclarecimentos sobre aquilo que o professor Guilherme apresentou aqui, por exemplo, por que isso foi considerado uma fraude lá no caso da Enron e o TSE não aceita essa contestação. Então nós vamos falar assim, alguns minutinhos rapidamente sobre isso, abrindo já a discussão técnica. E vamos falar o que é essa lei chamada Lei de Benford, que o professor já explicou, a gente já viu no livro. Eu vou pedir para os meus amigos da técnica lá, por gentileza, nós temos uma revista que está em cima do arquivo de metal ali. Se alguém puder mandar para mim, está embaixo do laptop ali na capa preta. É a revista da Associação Policial Internacional, eu quero mostrar para vocês aqui. Nós publicamos esse trabalho, dizendo um pouco do que o professor falou aqui e aplicando a eleição brasileira. Então, o que acontece? Existe uma técnica internacional de investigação de fraude. Essa técnica foi utilizada na investigação da Enron, que todos nós vimos aqui. Muito obrigado, Lilian, e muito obrigado aos nossos amigos da técnica. Essa mesma metodologia, vamos colocar assim, foi utilizada agora na eleição da FIFA, ou melhor, no caso da investigação da FIFA, que resultou nas prisões que todos nós sabemos, inclusive do presidente da CBF, que graças a Deus está preso, e está a caminho dos Estados Unidos. Então o que acontece? Vejam bem, a FIFA era uma fortaleza inexpugnável. Aquilo que a gente sabe aqui no Brasil, a bancada da bola, é difícil mexer com a CBF, eles têm poder político, eles têm desembargadores, eles têm, enfim, todos nós sabemos, a gente escuta isso há muitos anos. Imaginem a FIFA no plano mundial. Então eu quero dar uma boa notícia aqui. A investigação da FIFA começou nessa revista aqui. Alguns anos atrás alguém fez um artigo, um estudo sobre a estatística da matemática. Eu vou ver se eu consigo fazer eles falarem um pouquinho mais baixo aqui. E aqui, nessa revista, eles publicaram, olha, tem fraude na FIFA. Isso aqui são policiais da Suíça, da França, da Espanha, podem continuar, é só um pouquinho mais baixo, dos Estados Unidos, do FBI, do MI6 na Inglaterra, da Alemanha.
vamos dizer assim, ó, gente que não gosta de ser enganada e não gosta de ver os outros serem enganados. Então alguém publicou, olha, os números da FIFA não batem. Deu no que deu. Operação, prisão, FIFA. Boas-vindas a Carla Zambelli, que está chegando conosco agora. Muito bem. Isso aí, uma salva de palmas. Carla, fica à vontade. Aí. Qual é a boa notícia para nós? Os mesmos oficiais de inteligência das principais polícias do mundo que mantêm essa revista nos convidaram para publicar um estudo sobre a eleição brasileira e nós publicamos. Aquele mesmo estudo que está no nosso blog, que eu vou explicar rapidamente em 1 minuto e depois eu vou ficar aqui à disposição para conversar. Então, o que isso significa? Entrou no radar de gente séria esse assunto. A gente até faz a piada. A eleição brasileira virou um caso de polícia, agora efetivamente. Quer dizer, está na revista da Associação Internacional de Policiais. E não são quaisquer policiais, são os principais oficiais de inteligência do mundo. Então, acho que nós vamos ter novidades aí nessa área. Quanto tempo? Isso leva um tempo para amadurecer, né? Mas o principal é o seguinte, no que consiste isso? Existem números que têm padrões estatísticos. Então, vamos imaginar que nós aqui reunidos vamos fazer uma brincadeira. Essa é a Bandilma nova, Carla? Levanta aí para a gente dar uma olhadinha. Olha aí a Bandilma estrelando aqui. Muito bem. Que maravilha. Então, aqui, quem tem criança pequena em casa, né, filho, neto, sobrinho, as crianças gostam de jogar aquele joguinho de forca, né, todo mundo sabe. Aquele joguinho a gente escreve uma palavra, um monte de tracinho e vai adivinhar as letras. Quando algum de nós aqui vai jogar o jogo da forca, qual é a primeira palavra que a gente fala? Aliás, a primeira letra. Quando alguém diz... Todo mundo, né? No mundo dos números, a letra A é o número 1. E a eleição brasileira é uma palavra que tem mais W e X do que A e E. É possível entender isso? Essa é a lei de Benford. Ela diz, olha, existe uma proporcionalidade. Gilson, você está falando muito alto. Senta com o Cláudio ali, ó, e vocês conversam. Na boa. Isso foi aplicado na investigação da Enron e comprovou a fraude. Isso foi aplicado agora na FIFA e comprovou a fraude. Isso foi aplicado há muitos anos atrás pela Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, no caso Maluf. E nós trabalhamos nesse caso, na época, na investigação lá em Brasília. E foi comprovada a fraude pelo mesmo critério. Aplicando isso na eleição brasileira, vamos imaginar assim, uma prova, a gente submeteu a eleição brasileira a uma prova. Ela tirou nota 2,6. Essa prova é a prova de integridade estatística. Tem uma brincadeira que a gente gosta de fazer, que é a seguinte, eu vou aproveitar aqui. Vamos imaginar assim, uma progressão geométrica, né? Aquela que a gente vai dobrando, né, os números a cada movimento novo. O Otávio já conhece essa brincadeira aqui. 1, não sei se está visível aí. 2, vou dobrar agora. 4, 8, 16, perdoem a minha letra. 32, ok. 64, 128, 256, ok. 512. Quantos números a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Agora eu vou pegar o número que começa, que é o algarismo líder da série histórica. O primeiro número, o primeiro dígito, né? Tecnicamente é o primeiro algarismo. Olha só. Aqui eu tenho um que começa com 1, que só tenho 1 aqui. Aqui eu tenho mais o número 1, mais 1 aqui, né? Então, em 10 números... Não, só o primeiro. Tá? Só o primeiro, beleza? Então, aqui ele é o primeiro porque só tem ele. Aqui 16, o primeiro número é o número 1. Aqui 128, o número 1 é o primeiro. Então, aqui tem 1, mas ele não é o primeiro. Então, de 10 números, começam com o número 1, 3. Essa é a proporção histórica do número 1 no universo de números, 30%. 30,1% para sermos mais precisos.
na eleição brasileira, acontece isso aqui, ó. Em alguns lugares nós temos 60% em número 1, em outros nós temos 14%. Estatisticamente, isso aqui é um escárnio, é um absurdo, é um disparate, quase tão grande quanto aqueles que acontecem lá na Venezuela. Vou explicar como é que a gente construiu esse gráfico aqui. Só vou tampar esse pincel aqui antes para não ressecar. O que a gente tem aqui? Bom, essa lei de Benford, ela tem vários detalhes, né? Ela tem proporções para o número 2, para o número 3, para o número 4, que sempre vão caindo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aí pegou Maluf, tá? Quando começa a ter muito número 9, e isso tem na eleição brasileira, 2014, isso é um sinal de fraude. Por quê? Imagina o seguinte, nós vamos fazer uma fraude bancária aqui. Então a gente sabe que se a gente transferir 10 mil reais, vai cair no filtro do COAF. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer 9.900. O que isso significa? Vai ter muito mais número 9 do que seria natural. Essa é a chave do estudo da fraude. Por isso que esse negócio é infalível. Porque alguém força um número numa proporção que não existe. E o Maluf fazia isso. Eram depósitos de 5.900, 5.800. Na época o COAF era 6 mil reais. Aplicando essa lei, pegou. Então, nos informes totalizatórios da eleição brasileira, tem mais número 9 do que número 2. Isso é impossível, em termos estatísticos. E nós desafiamos, e está no nosso blog, as autoridades a virem aqui e comprovarem que o nosso dado está errado. Mas não somos nós que temos que provar nada, não é verdade, Gilson? Como falou o Marcelo, eles têm que nos provar que os dados estão corretos. Então nós fizemos uma segunda rodada. E depois nós vamos ver outros números aqui. O Cláudio tem números sobre sessões eleitorais acima do limite legal. O Gilson tem um estudo sobre os votos em branco. Tem muita coisa. Por isso que isso aqui, não, assim, a gente não consegue falar tudo num dia só. E nós temos que ficar à disposição para conversar depois. Bom. Tá. Qual é o universo? Muito importante. Muito importante. Nós pegamos... Exatamente, é o que nós vamos explicar agora aqui. Nós pegamos as zonas eleitorais. Na primeira análise estatística, nós pegamos os informes totalizatórios emitidos pelo TSE, que são aqueles minuto a minuto que o TSE dá lá. Aplicamos a lei de Benford. Não passou, quer dizer, deu um teste de inconsistência. Aqui esse gráfico em azul que nós vamos mostrar. Aqui nós temos as sessões, as zonas eleitorais. Já vou te dizer. Percentual de número 1. Zonas eleitorais do Brasil. Lembrando sempre, né? Sessão eleitoral é a urna onde eu voto. A urna tem no máximo 400 votos. Embora nós vamos ter 7 milhões de votos no Brasil que estão acima de 400 votos, que é o número máximo aceito por lei. Isso é uma discussão para um outro dia. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos todas as zonas eleitorais do Brasil, zonas eleitorais de todos os estados. Dividimos em, estado por estado, em 4 grupos. Um grupo para Dilma, um grupo para Aécio, um grupo para brancos, um grupo para nulos. E aí olhamos o número 1. Então, no grupo Dilma, no estado X, eu não vou nominar estados para não... da contestação, a questão política aí, né, e idiosincrasias, mas no estado X, a gente vai lá e pega todas as zonas eleitorais e vê quantas delas começam com o número 1. A totalização do voto. Não, vou explicar de novo. Votos da Dilma, votos do Aécio, votos em branco e votos nulos. Total de votos. Quantos votos nulos tem na seção X? Tem 50. Então, 5 é o primeiro dígito. Capturamos de todas as sessões eleitorais, dividimos por estado. Dividimos em 4 grupos. Então, esses 4 grupos, vezes 27, temos 108 grupos de número 1 na eleição brasileira. E aí, esses números estão aqui.
Essa linha vermelha aqui é a lei de Benford. Sacou? Cada barrinha azul que está aqui é uma totalização de número 1 em zonas eleitorais. A gente tem que repetir muito, porque isso realmente não é simples. Mas, trazendo as zonas eleitorais do Brasil, totalizando Dilma, Aécio, brancos e nulos, cada resultado é uma barrinha dessa aqui. De acordo com a lei de Benford, as barras teriam que estar aqui na linha vermelha, no percentual de 30%. Nós somos bonzinhos. Então a gente deu um limite de 10% a mais e 10% a menos. Ou seja, aquilo que estiver dentro de 33% está dentro do aceitável. Aquilo que estiver dentro do 27%, aceitável. Aí é o que vocês estão vendo aqui, ó. Apenas 26% dos casos estão dentro da margem de erro de 10% para mais ou para menos. Muito, deveria ser 3%. A ISO fala em 2%, 3%. Ou seja, estatisticamente, assim, em termos de probabilidade, vamos imaginar assim, nós estamos olhando isso aqui da ótica da ciência forense, tá? Interessante. Não é da ótica da matemática e da estatística. É como a ciência forense olha esse número. Ela olha dessa maneira. É praticamente impossível que esse resultado aqui seja natural. E é isso que nós estamos desafiando. O sistema eleitoral oficial do Brasil a vir aqui e nos provar o que está acontecendo aqui. Porque quando uma pessoa tem uma causa para que a lei de Benford seja descaracterizada, existe uma justificativa. Por exemplo, a altura média das pessoas, né? Então, a grande maioria das pessoas no mundo tem 100 e alguma coisa centímetros. 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m. Então, se eu for pegar o número 1, dá quase 100%. Então, há universos em que a lei não se aplica. Se isso acontece na eleição brasileira, a gente gostaria muito que o Tribunal Superior Eleitoral, ou quem quer que seja, viesse aqui para nos explicar. Porque até agora nós não encontramos essa explicação. Eu vou pedir ao amigo que, por gentileza, formule as suas questões no workshop. Nós estaremos aqui depois à disposição. Existem exemplos, por exemplo, a tabela de expansão de gases. Ela segue essa linha vermelha aqui. A comprimento médio dos rios do planeta. Se aplica a lei de Benford, segue a linha vermelha. Estatística de erros do futebol americano. Segue aquela linha. Por que razão a eleição do Brasil não vai seguir? E só para dizer para vocês, olha, um último detalhe aqui para passar já para o Cláudio. Eu jamais na minha vida votei no PT, para nada. Ok, acho que isso o pessoal já deve mais ou menos saber. Sabe o que é nada? Você tenta imaginar assim, um dia lá, há 20 anos, votou num vereador. Não, nunca. Jamais. Então, eu não votei em nenhum deles nas últimas eleições e nem na eleição de 2014. Mas, nós aplicamos isso na eleição de 2010 e o resultado foi normal. Então, não pode dizer, é implicância partidária, ideológica. Até porque, na verdade, não é nem partidária, porque, na verdade, eu venho anulando o voto, né? Mas isso é outro assunto. Mas a gente aplicou isso aqui na eleição de 2010 e foi perfeitamente correto. Então, não é uma questão assim, ganhou a eleição uma pessoa que eu não gosto, eu vou produzir um argumento aqui de ciência forense para dizer que foi roubada a eleição. Não, não é isso. 2010 foi tudo certo, 2006 foi tudo certo, mas 2014 não foi. Então, nós estamos aguardando... Exatamente, nós queremos fazer na próxima eleição para prefeito, né? Eu não fiz o teste. Se fizer, até é uma boa ideia fazer. Agora, assim, a gente sempre se depara com essa informação, vamos fazer mais um teste? Vamos. Só que assim, nós somos em 3 pessoas, né? O TSE são 3.000 técnicos trabalhando nisso aí. Mais os tribunais regionais eleitorais. Então não somos nós que temos que provar que tem alguma coisa errada.
Eles é que têm que nos provar que está tudo certo. E aqui, a prova não passa. Não passa numa análise assim, mais superficial. Ah, isso aqui está 100%. Não, isso aqui tem muita coisa a discutir, tem muitos detalhes, né, como o próprio Gilson falou. A gente aplicou um limite de 10%, mas deveria ser menos até. Existem assim calibragens do universo matemático. Mas se fosse tudo certo nessa eleição, o que nós íamos ver aqui é um monte de barrinha azul próxima da linha vermelha. E aí eu digo para vocês, eu ia para casa, assistir televisão, jogar futebol, ler um bom livro, procurar fazer outra coisa, argumentar contra o governo da Dilma, mas eu não ia discutir a eleição, porque a coisa estava muito consistente. E, infelizmente, eu não posso dizer isso. Aí as pessoas perguntam, mas você está dizendo que teve fraude? Não. Porque eu só posso dizer que tem fraude se eu vejo uma pessoa com uma urna na mão, se eu vejo uma pessoa praticando um ato de fraude. Infelizmente, a justiça brasileira ainda tem critérios de racionalidade muito antiquados, comparando com a justiça americana, europeia, que são muito mais avançadas nisso. Eles aceitam esse tipo de argumento lógico. O nosso judiciário ainda não aceita. Eu acredito que é uma questão de coeficiente intelectual. Precisa amadurecer ainda uma visão de que a prova estatística é uma análise que tem peso forense. A gente vai chegar lá, mas é um trabalho longo. Então vamos fazer o seguinte, o Cláudio analisou outros números, com um outro enfoque associado a isso. Vamos pedir para os nossos amigos da técnica colocarem aquele PowerPoint lá e vamos continuar lembrando isso. Nós temos um monte de coisa pela frente ainda, está todo mundo já cansado. E nós vamos ficar aqui depois para conversar e discutir isso aqui com quem quiser. Ok? E se alguém me provar que isso aqui está errado, eu dou a mão à palmatória. Até agora ninguém conseguiu. Nós já apresentamos isso em Cracóvia, na Polônia, publicamos na revista Justiça Fiscal, publicamos na revista da Associação Policial Internacional, e eu jamais recebi um e-mail ou um comentário no Facebook com uma crítica correta, legítima, racional. A gente já recebeu xingamento, né? O que vocês estão pensando? Falou, olha, isso aí é levar a eleição terceiro turno, mas eu não vi ninguém mandar um e-mail dizendo, não, a premissa está errada aqui, ou deveria ter sido feito aqui, funciona melhor assim, sacou? Então, a hora que alguém fizer isso, disser, a lei de Benford, teve um cara, um professor da UNB, que escreveu um artigo muito mal criado no Observatório da Imprensa, que eu respondi 24 horas depois, e eles publicaram a resposta. Ele fala o seguinte, não vou nem perder meu tempo com essa bobagem, porque a lei de Benford não se aplica em processo eleitoral, porque um professor de Harvard já falou que não se aplica. Falei, então Harvard virou o céu na terra agora, né? Aí nós fomos lá olhar a base de dados que ele falou. Primeiro, não era verdade. Segundo, o professor não era de Harvard, era um pesquisador que escreveu um artigo e botou junto o nome de um outro cara de Harvard. Em segundo lugar, em terceiro, né, a própria base de dados falou, olha, esses papers aqui, que estão nesse quadro, entre eles aquele ali, não são de responsabilidade dessa universidade. E aí nós fomos estudar aquilo e encontramos assim, centenas de outros trabalhos, como o professor Salas acabou de apresentar aqui, que dizem, a lei de Benford, claro, sim, se aplica a qualquer universo numérico, inclusive aos dados eleitorais. Eu diria que isso é uma questão quase pacífica em termos científicos. A questão é, que tipo de universo? O universo comporta? A resposta é, claro que comporta. Então, nós vamos ficar aguardando e, no meu íntimo, eu posso dizer o seguinte, você viu a eleição ser fraudada? Não, não vi. Eu vi 23 pessoas fechadas numa sala que não nos explicaram o que aconteceu. E eu não vi, por outro lado, ninguém me provar que o resultado da eleição foi legítimo. Vou ficar esperando essa prova. Cláudio, manda bala, vamos lá. Vai por aí. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o Hugo, agradecer o Dalmo, que deve estar nos assistindo, agradecer a todos vocês e agradecer as formigas que, graças a elas, nós conseguimos fazer essa juntada toda de pessoas de altíssimo nível e que a gente pudesse demonstrar um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Depois eu dou a bronca neles. Há 2 anos atrás eu era um cidadão comum, como qualquer um de nós,
até hoje sou comum também, mas eu nunca me interessei assim diretamente à questão política, ou mesmo com relação à fraude, ou em relação às situações que o Brasil passa. A gente era aquele brigador, nunca gostei do PT, da liderança, do modelo que eles traziam, mas também nunca tinha me adentrado no universo desse. Mas aí, em determinado ponto, que para mim culminou no segundo turno da eleição, eu precisei vestir a camisa. E aí eu virei um brasileiro, como acredito que todos deveriam ser. O brasileiro, aquele que luta pelo país, que vai atrás, que busca, que quer uma mudança, que quer ver o país diferenciado, quer o país rico, maravilhoso que nós somos, prospectado para o mundo, com todo o direito que é. O país mais rico do mundo e um país que vem empobrecendo intelectualmente, vem empobrecendo politicamente, comandado por aquilo que a gente sabe que é o comando do modelo totalitarista desse governo, e eu acredito que não nasceu com o PT, nasceu antes, já vem vindo isso aí de muitos anos. Eu abri um pouco minha mente a respeito disso daí, fui entender um pouco mais o que era a política, o que era o sentimento, o que era, como é que eles vinham dominando nós. E aí, obviamente, dentro dessa minha, como é que eu vou dizer assim, minha revolta, meu nervosismo de ver aquela virada histórica da Dilma em cima do Aécio, e aquela diferença de tempo que foi dada ali, que foi o tempo que a gente chama o tempo da virada, e eu tive um momento de revolta, e lá no meu prédio, lá que eu moro, na minha cidade de Umuarama, eu cheguei, eu estava cego, e dei um grito, que toda a minha vizinhança de outros prédios saíram para fora. O que está acontecendo com esse maluco? E meu porteiro falou assim, você está doido? Eu falei, não, é fraude mesmo. Porque eu me revoltei, eu fiquei muito revoltado. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar no estudo. Eu trabalho na área de consultoria já há 16 anos, trabalho com sistemas de informação de empresas de médio e grande porte, e isso que eu procurei fazer da eleição foi o que eu faço nas empresas, trabalhar com os bancos de dados, avaliar aquela massa de dados, a gente trabalha com data mining, e fazer a mineração de dados nas empresas, e eu quis aplicar isso na eleição também, e aí conheci o Dalmo, e por intermédio do Dalmo, conheci o Hugo e o Gilson, que foi quando a gente fez a juntada e começou a fazer esse trabalho junto, em conjunto. O primeiro resultado que eu tive, eu trabalhei com uma teoria diferente um pouco deles, que eu tentei trabalhar na teoria da linearidade, e trabalhei com o último dígito, e deu lá, mas aí eu senti que aquilo não ia dar jeito. E aí eu comecei a estudar a NBL, outros chamam de LNB, mas eu chamo de Newcomb Benford Law, a NBL, comecei a estudar ela. E o primeiro estudo que eu fiz, eu queria validar essa lei. E aí foi quando eu estudei o censo do IBGE, estudei o censo de 2010, e o censo de 2000 e 2010. Eu gostaria que passasse a próxima película. Isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui fazer um estudo estatístico aqui, para mim ver, com base na NBL, que são números concretos, ela tem sempre a mesma base de formação, do primeiro dígito que eu estou trabalhando aqui, sempre vai ter essa formação quando eu trabalhar do dígito de 1 a 9. Na curva aqui, seria o risco laranja, aqui é a minha NBL. Isso seria o padrão. E vocês podem observar aqui na eleição, no censo de 2000, a curva fecha. Com essa diferença, vamos dizer, dos 10% aí, não existe 10%. A curva simplesmente ela fecha. E isso já foi o primeiro sintoma. Olha, funciona. A fórmula funciona. E aí eu fiz o censo de 2010 para validar também, onde deu uma pequena diferença aqui no dígito 9. Pode ver que aqui deveria estar mais próximo aqui. Aqui, teoricamente, tem um pequeno desvio. E aí, poxa, o que acontece aqui? Por que será que o IBGE, de repente, tem? Mas a gente lembra, por exemplo, que o Fundo Municipal de Desenvolvimento ele é composto com base na população. Então, eu não estou questionando o IBGE, mas eu poderia, por exemplo, pensar que o IBGE, em alguns casos, ele, por exemplo, ele chegou um número para poder, de repente, ou colocar algum município para
aumentar o fundo, ou ele tirar algum município do aumento de fundo municipal de desenvolvimento, né? Mas isso não é o caso, não estou contestando o IBGE. Mas eu queria, era conformação. Eu queria descobrir que a lei funcionava. Esse foi o primeiro ponto que eu trabalhei. Próxima película, por favor. E aí a gente vem aqui, porque daí eu comecei a trabalhar a eleição do segundo turno, né, que para mim foi a grande questão maior de avaliação. Talvez responda a pergunta do companheiro ali. Porque o que nós fizemos aqui? Nós começamos a trabalhar a questão das zonas eleitorais, totalizações por zonas eleitorais, trabalhando o primeiro dígito da NBL, né? E aí eu trabalhei com o universo aqui de 3.033 zonas eleitorais aqui no total geral brasileiro, né? E fui buscar a curva também. Vocês podem ver que do Aécio, que é o primeiro gráfico aqui, não sei se estão conseguindo ver bem. Tá, né? Então aqui é o seguinte, vocês veem que a curva, ela está bem certa, aqui está bem similar aqui, né? Poxa, nós estamos trabalhando com uma eleição empatada, né? Mas, vamos lá, vamos ver a continuação. Votos em branco, então aqui a gente já começa a ver uma disparidade aqui, né? Que esse número aqui, ele dá uma diferença de mais de 3% aqui em cima, aqui no desvio médio que eu utilizei aqui deu em torno de 15%, né, que no desvio médio aqui, o desvio médio deu 10,8%. A curva já não é tão certinha, já tem algumas diferenças no número 1 e tem algumas pequenas diferenças aqui, uma barrigadinha aqui embaixo aqui, que dá uma pequena distorção. Mas dentro da normalidade, opa, parece que está bonito o número, né? E aí vem a Dilma também, olha só, também a Dilma tem um pequeno desvio também no número 1, e tem uma pequena barrigadinha aqui também. Poxa, mas parece que está tão bonito esse número, né? Parece que a coisa está fechando, né? O sentimento meu foi esse daí. Eu avaliando esses números aqui, olha, parece que a coisa, num geral, né? O que o Hugo fez lá foi desmembrar isso daí. E aqui eu fiz a juntada para mim ver o resultado geral. E aí, quando eu entro no nulo, já me aparece uma diferença um pouco maior aqui. Até uma diferença grande. Eu considero aqui que já está acima dessa margem, por exemplo, em relação ao número 1 do primeiro dígito, né? Mas com relação ao número 1, que já dá um desvio bem significativo. E aqui também eu já começo a ter um desvio aqui também no meio, que me dá a impressão, por exemplo, começou haver uma atrapalhação aí, ora, o que pode acontecer? Se tinha que a curva está fechando, por que de repente, num geral, quando a gente analisa um universo de 3.033 zonas eleitorais, por que a curva não ia fechar também para o nulo? E aí a gente começou a entrar nas questões mais individuais. Aí eu busquei, por exemplo, todos os estados, eu fui fazer uma análise mais elaborada de cada estado para mim ver a composição disso daí. Pode passar a próxima película, por favor. E aí eu caí no estado que tem o maior volume de zonas eleitorais, que é o estado de São Paulo. Então aqui é o seguinte, fui analisar 425 zonas eleitorais, né, um total para Dilma, por exemplo, de 8.492.000 votos, e fui comparar ela com o Aécio, né? Vamos ver como é que está essa curva aqui, né? Quando a gente olha a Dilma, parece que a coisa está bem concreta, está quase lá, né? Tem alguma diferencinha aqui também para cima e tudo mais aqui. Mas quando a gente partiu para a análise do Aécio, por exemplo, já me gerou uma distorção aqui, que ela é uma distorção totalmente fora da normalidade. Com base na NBL, praticamente a gente invalida essa questão, por exemplo, vamos dizer, a NBL invalidou essa votação do Aécio, porque a diferença ela é muito grande, ela é muito significativa na curva. Ela não acompanha a curva igual acompanha mais ou menos a curva da Dilma, né? Então aqui já gerou, por exemplo, outro ponto de incompreensão, né? Que o que a gente está falando é em suspeição. Ninguém está falando que houve fraude aqui por enquanto, né? Quem tem que provar isso daí é o STE, não é nós. Nós só colocamos uma dúvida. Nós só trazemos o número para vocês avaliarem
E esse número, obviamente, se houver um questionamento deles para conosco, nós temos que comprovar que isso daqui tem uma base concreta, uma base numérica, e que saiu de uma informação fidedigna. Né? Próxima película, por favor. Aqui também, nulo, São Paulo nulo, né? De 1 a 9, 425 zonas eleitorais, total de 1.137.129.000 votos. E aí a gente vem também aqui para a questão da avaliação da NBL, que seria o número correto que deveria ser, e aí começam as distorções enormes aqui, né? Que a gente pega aqui, por exemplo, questão de nulo, que deu um desvio de 36% a menos aqui, 10% do dígito 2, 35% do dígito 3, e assim vai, chegando eu utilizei o desvio médio, 30% de desvio médio. E a curva está aqui, para todos verem aqui. Isso daqui, para nós, é um questionamento enorme. Quer dizer que não está dentro da regra. E o voto em branco também. Está aqui. São Paulo e tudo mais aqui. Está aqui, para todo mundo ver que tem um desvio que não é normal. Não deveria ser isso. Próxima película, por favor. Peguei também o Estado de Minas Gerais, que é o segundo colégio maior do Brasil, e fui fazer essa análise aqui. Até porque também lá tem uma situação. Aécio é mineiro, né? Lá o Pimentel ganhou como governador, e eu queria fazer essa avaliação e avaliar também com um número grande aqui, né? Porque tem essa situação da proporção também. Se eu pegar um estado que tem pouca zona eleitoral, pode ser que haveria uma distorção. Mas com 351 zonas eleitorais, eu acredito que a gente teria um número bem razoável para poder fazer essa avaliação e ter a certeza que ou seria positiva ou poderia gerar um resultado negativo. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o Aécio em Minas Gerais, a gente já tem um desvio aqui da normalidade de 20% do dígito 1. E assim vai. Aqui tem pequenos desvios, vamos dizer. Mas onde concentrou o desvio mesmo foi no número 1. E aqui na Dilma, número 1 também tem um pequeno desvio aqui, mas aqui no número 2, número 3, aqui eu já tenho um desvio de 18%, 23% a mais. Né? Então já fugiu também dessa nossa regra aí. Próxima película, por favor. Branco. Olha lá, o branco está bonito até, parece que está bonito, mas não é. Dá um desvio de 20% do dígito 1 no branco, que dá essa elevação, e depois vem vindo. Aqui o número 4, por exemplo, já tem um desvio também fora da normalidade aqui, que seria 35% de desvio aqui. E o dígito 8, mais 33%. Então, também está fora do convencional, vamos dizer. E o nulo também, assustador também, uma diferença enorme no dígito 1, 17%. E aqui ele vem vindo aqui com 13%, 20%, 43% aqui no dígito 3, aqui no dígito 3, 20% no dígito 4, 13% a menos ou a mais, mas a diferença de chegagem, de aproximação, ela é muito, muito grande, né? Chegando a 20% do desvio médio aqui. Então, para mim, também ele, dentro da minha análise, invalidou também. Ou seja, nós tivemos problema aqui também, tivemos problema também, e tivemos problema também no nulo e branco de São Paulo, e também com relação à votação individuais dos candidatos a presidente. Próxima película, por favor. Tá. Com relação à NBL, eu fiz aquele estudo, é uma parte que eu quis apresentar, porque é o que eu achei que seria, além do grande volume de zonas eleitorais, né, que a gente teve esse desvio, né, mas o meu estudo não se balizou só na NBL, ele foi um pouco mais adiante. E aí, como a gente sabia que tinha uma limitação em relação ao volume de eleitores, de 400 eleitores por sessão, então eu também, já que eu estou com um banco de dados, por que eu não posso fazer esse estudo? Né? Então eu fui estudar a proporcionalidade, por exemplo, de quantos votos, quantos eleitores que ultrapassaram o número máximo de eleitores por sessão eleitoral, que o máximo é 400 e o mínimo é de 50, mínimo de 50 eleitores numa sessão, né? E as fundamentações estão aqui. Santa Catarina até tentou fazer
já tentou colocar uma proposição de alterar para 500 o volume de eleitores, mas ainda não chegou lá, né? Então, por enquanto, a lei que está funcionando é a Lei 14.250 de 1988, que é o que rege essa questão da quantidade máxima de eleitores. E aí me surpreendeu o volume, né? Porque a gente pega aqui em cada estado e começa a analisar a quantidade de sessões eleitorais que ultrapassaram a quantidade de 400, né? E eu cheguei a um volume total de 33.915 sessões eleitorais, ou seja, 7,91% das sessões eleitorais do Brasil, elas ultrapassam o volume máximo de eleitores, né? São 428.894 sessões, né? E nós estamos trabalhando aqui com uma taxa que eu considero altíssima, né? E aqui, obviamente, eu trouxe a questão do volume de aptos, dos que compareceram, dos que faltaram, e se eu tenho um volume muito alto de pessoas numa sessão, pode ser que aconteça, por exemplo, desse volume da sessão não dar conta, né? Então, de repente, pode ter gente que não conseguiu chegar lá no final das 5 horas da tarde e, pelo volume de pessoas, não conseguiu fazer a votação, né? Aí eu fui apurar percentual de presença para mim ver, né, se já tinha ou não tinha. Está mais ou menos aqui, fechando, deu 79,7% de presença nessas sessões aqui. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se a lei prega que são 400 eleitores, por que nós temos 33 mil casos de diferença, né? É muita situação. Próxima película, por favor. Outro estudo também que eu fiz, procurei medir o volume de comparecimento. Eu recebi uma informação de companheiros e amigos da Venezuela, companheiros, desculpa, mas esse negócio de companheiro não é comigo, os amigos da Venezuela, que me falaram o seguinte, que lá em Táchira, na província de Táchira, até os mortos votaram. Isso. Então eu quis justamente olhar por esse ângulo, que os mortos votam, e se os mortos votam na Venezuela, por que os mortos não poderiam votar no Brasil? Ou por que de repente pessoas que não foram na eleição, de repente pudessem popular as urnas antecipadamente, ou lá no final da eleição popular, falar, esse não foi, então, se não foi, voto, né? E o que acontece? Hoje a gente pega vídeos no YouTube aí que está recheado. Até teve uma jornalista da TV Cinec, que até eu convidei ela para vir para o evento aqui, porque ela chegou para votar aqui, se não me engano, em Osasco, e ela chegou para votar e simplesmente a urna já tinha votado. E ela começou a gravação dela, tá lá a nossa jornalista. Muito obrigado pela tua presença. Depois eu vou falar contigo. Toninho D'Agostinho. Tá, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Mas eu vi teu vídeo e eu fiquei entusiasmado com aquilo, porque aquilo significava o quê? Ora, se a urna ela é feita através de uma digital, que você tem que confirmar a sua digital, e vem o ministro do TSE dizendo que o cadastro único vai ser feito com base nessa digital tua, que ela é toda contraprova, que ela funciona e tudo mais, então seria infalível na eleição que alguém chegasse para votar e que colocasse a digital e não batesse com outra digital, né? Vamos dizer no caso da nossa jornalista, que ela chega para votar e simplesmente alguém votou no lugar dela. Quem votou? E aí entra o meu questionamento. Cadê os livros de assinatura? Será que nós temos capacidade de pegar esses cadernos de assinatura que você vota na eleição e comparar com a votação que foi efetivamente colocada na totalização dos BUs? É só questionamento por enquanto, tá? Porque o que nós vamos ver daqui para frente aqui é algo que me deixa com essa suspeita muito grande. É isso que me dá essa impressão. Eu tenho uma extrema suspeita que muita gente que não foi votar, o voto foi computado, né? Pessoas que foram lá votar
e que o voto já estava computado, né? Então aí nós vamos brincar um pouco com isso. Eu fui estudar o seguinte, qual que foi a diferença, por exemplo, de votação entre o primeiro e segundo turno, por cidade, mas eu quis pegar o seguinte, as cidades que deu mais diferença de votação entre o primeiro e segundo turno. E aonde eu caí? Eu caí aonde? Na região Nordeste. Tem um município aqui que é Varginha, deve ser por causa do ET, que caiu na região Sudeste. Tá? Mas os demais municípios, que a elevação foi maior, olha só, aqui eu tenho a diferença de votação do primeiro e segundo turno por estado. E na minha totalização, ela diz o seguinte, que 1,7% menos pessoas votaram no segundo turno. Pô, se menos pessoas votaram no segundo turno, então menos pessoas foram lá. Tudo bem, é normal, acontece, não é? Pô, eu estou com o saco cheio mesmo, não ganhei o meu candidato, por que eu vou votar? Vou justificar. Né? Mas eu fui estudar isso daí. E aí eu caí o seguinte, nesses municípios, Alagoas, com 3,3 lá, Giraldo Ponciano, Santana do Mundaú, e aí vai, tá? Tem a lista aqui. Centro Guilherme. Então é o seguinte, 2 minutos, nossa, é difícil. Tá, vamos agilizar. Vamos lá. Diferença de votação, primeiro e segundo turno aqui. Vocês entenderam isso aqui, né? Que enquanto nós temos uma negativa no geral, por que aqui cresce? Né? E aqui também, por zona eleitoral, eu fui buscar as zonas que deu a diferença. Próximo slide, por favor. Rapidinho, amigo. Você está me atrapalhando, mas é rapidão. Aí, eu caí na situação do Pará. Você vai ter que me dar mais um minuto depois. Pelo problema lá. Mas vamos lá. No Pará. Aí eu fui estudar o seguinte, quais foram as urnas que tiveram mais comparecimento? E se houve uma reincidência desses comparecimentos. E aí eu caí no estado do Pará. Por quê? Né? Vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei as urnas que tinham mais de 14 reincidências, né? Acima de 14 para cima, ou seja, de 15 igual a 15 ou maior. Reincidência. É lógico que menos tem muito mais urnas, mas eu peguei porque eu estudei que seria um número mais fácil de apresentar. E aí eu caí, simplesmente eu caí no Pará. E o Pará me apresentou o seguinte, que na zona 72, por exemplo, repetiu 311 comparecimentos, repetiram 15 urnas. 316, isso no primeiro turno, 316 eleitores que compareceram, mais 15 vezes, e assim vai. Poxa, o que o Pará tem que outros estados não têm? Só São Paulo que tem. Tá? Vamos aqui, para o segundo turno, rapidão. Aí eu caí aqui, ó, na zona 72, que até eu comparei a zona 72 com aquele 51 lá dos americanos, né? A zona 51. E aí eu caí aqui, ó, compareceram 309, 16 urnas, que valeu, 310, 16, tal. E aí eu caí aonde? No 316, com 22 comparecimentos. Próxima película. Ananindeua. Tá? Quer dizer que mudou o resultado da eleição num todo? Não, mas de grão em grão a galinha enche o papo. De grãozinho em grãozinho foi fazendo. E aí eu caí aqui. Eu fui pegar aqui na zona 72, nesses 22 comparecimentos, né? Está aqui as sessões eleitorais, os aptos, que compareceram 316 vezes, 22 vezes. Faltou. E no percentual de presença. Se eu estou com uma eleição de segundo turno, que ela tem 70 e poucos por cento de comparecimento, por que eu consegui engordar para 90% de comparecimento? Próxima, por favor. Tá? A zona 72 está aqui. Primeiro, segundo turno aqui. Tá? Isso aqui é o seguinte, isso aqui são 10 sessões, 10 reincidências que foram feitas múltiplas vezes. E o turno 2 são 6 aqui, que eu teria que voltar lá, mas eu não vou voltar por causa do tempo. Tá? Depois no estudo nosso eu aprofundo aqui. Tá? Mas no estado do Pará, diferentemente de outros estados, eu estou trabalhando mais do que 14 a reincidência aqui, tá? Lembra disso. Tá? Então eu tenho lá na Amazônia, ó, teve uma sessão lá, uma zona que teve repetições. Né?
aqui teve 3 em São Paulo, aqui, mas o volume do Pará e de São Paulo, olha aqui. Então aqui a gente começa também a perceber que essa movimentação estranha que houve no Pará, também houve em grande quantidade aqui em São Paulo. Tá? Então aqui tanto no primeiro como no segundo turno aqui também. Próxima película. Aí eu peguei aonde lá no Pará teve os 316 votos e fui comparar Dilma e o Aécio para ver a quantidade de votos. E olha o que deu aqui, ó. 3.250 votos desses 316 comparecimentos, a totalização de votos, 3.250 a 3.251 votos entre Dilma e Aécio. Para mim, empate técnico. Tá? Próxima película. Aqui é o seguinte, aqui é um resultado do Pará também, que eu peguei com relação ao Simão Jatene, que ele é do PSDB, o Helder Barbalho, que foi candidato a governo pelo PMDB, né? Comparei um candidato do PSDB, do PMDB, comparei Dilma, Aécio, e fiz uma comparação aonde, por exemplo, que o Simão Jatene, que era do PSDB, e obviamente na minha cabeça, eu pensei assim, se o cara é do PSDB e está ganhando, por que o candidato do PSDB a presidente também não teria um plus? Né? Pô, se todo mundo gosta do cara como o PSDB lá com o governador, por que não incentivaria o voto também para presidente? Né? E é o que aconteceu aqui. Ó. Eu tive a elevação aqui nesses municípios aqui, do Simão Jatene, Simão versus Helder, e também a elevação da Dilma versus Aécio. Ela só perdeu em Belém. Todas as demais cidades ela houve elevação de voto. Muito estranho. Só para concluir. Próximo. Tá? Cidade de Ananindeua, Jatene, 62%, Helder 37%. Dilma, 53%, Aécio 46%. Num sentido geral, empate. No sentido geral, empate no geral, no estado inteiro. Eu acho que, não sei se tem a final aí, vê isso, tem a última aí, ou é a última. Acabou. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, que existem situações, por exemplo, que a gente questiona, que tem que ver, aprofundar o estudo. Esse estudo que eu fiz é um estudo que eu posso dizer que eu sou um amador, nunca fiz um estudo de fraude eleitoral, mas o que eu achei, que eu vi, que eu percebi que pudesse ser destoante, eu estou apresentando hoje para vocês aqui. Agradeço a boa vontade de vocês. E eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial às minhas filhas, principalmente a minha pequena Heloísa, que está fazendo aniversário hoje, e eu deixei ela em casa para mim poder estar aqui com vocês, porque eu acredito o seguinte, que não teria um presente melhor para as minhas filhas do que eu estar tentando salvar essa nação para um futuro melhor. Muito obrigado. Aí. Bom, pessoal, você tem uma lembrança lá do conclave de Washington, né, que a gente apresentou esse trabalho. Pode pular. Bom, então é o seguinte, o estudo, ele vai abordar a fragilidade do sistema eleitoral e a vulnerabilidade e consequências. Todo mundo falou um pouco sobre várias causas, eu tenho que falar também, talvez um pouco repetido em algum ponto, para poder ter contexto, né? Vamos passar para o próximo, por favor? Tá. Aqui tem uma descrição da metodologia de trabalho, tá? Um método científico. Para quem não sabe, você tem que ficar testando e chegando à verdade, e se uma evidência mudar, você tem que abandonar todo o trabalho. Então foi usado o método científico aqui, e eles, de vez em quando, surge uma coisa que faz você mudar de rumo, porque o que interessa para o método científico é a verdade e não o resultado. Certo? Não é uma coisa dogmática. Passa para o próximo, por favor. Tá. Então, cenário antes das eleições. Antes das eleições, eu peguei 14 pesquisas que eu encontrei na semana exata antes das eleições, e elas apresentavam esses números. Eu não sei se vocês chegaram a observar esse fenômeno. 11 pesquisas indicavam a vitória de Aécio Neves, e apenas 3 indicavam a vitória de Dilma. O pessoal estava ciente dessas pesquisas? Chegaram a ver a respeito? Pois é,
Esse aí é o primeiro caso de evento improvável, porque justamente esses três aqui, que são aqueles que o pessoal aí costuma dizer que é suscetível a uma propina, ia indicar para um lado e tal, não posso dizer que houve propina, mas matematicamente, mesmo que todos eles fossem 100% íntegros, tivesse alguma pequena diferença de metodologia, você tinha uma probabilidade maior de ter a vitória de Aécio Neves. Ok? Bom, aqui é o velho contexto, todo mundo sabe que o Toffoli passou anos trabalhando para o PT, ele era o cara, não era o cara indicado para estar lá, botar o Toffoli como presidente do TSE é a mesma coisa que colocar o Maradona para apitar um jogo de decisão entre o Brasil e a Argentina numa Copa do Mundo. Não vai dar certo, é? Vamos para frente. Não vou bater nessa tecla muito não, todo mundo já sabe disso. Pode passar. Ok. Então, aqui tem um detalhe. Meu trabalho começou no dia que eu vi esses dados aí. Saiu lá o resultado, que o Aécio tinha perdido, e esse negócio apareceu lá no meu Facebook. Né, esses dados aqui, com todos os dados da apuração. E eu olhei para esse gráfico aqui e pensei assim, pô, cara, números próximos. Ninguém sabia exatamente quem ia ganhar. No mínimo, isso aqui tinha que ter uma oscilação. Uma hora um ficar um pouco mais na frente, uma hora um outro, outra hora um outro. Seria o comportamento natural, dinâmico da coisa. E aí você vê um gráfico que passa esse tempo todo aqui e tem essa curva. Faltando 10% para terminar, ele inverte. E aí eu olhei para isso e falei, cara, eu sou um analista de sistemas, eu não posso acreditar que isso seja um fato, eu vou estudar mais esse negócio. E aí foi daí que eu comecei a estudar e a história se desenrolou. Está aí o resultado da eleição. Vamos passar para o próximo. Bom, eu consegui determinar a velocidade de apuração do sistema. O sistema no pico máximo, ele estava chegando a somar um pouco mais de 1 milhão de votos por minuto. Legal isso, né? 1 milhão de votos somados por minuto, né? Interessante, né? Tem mais ou menos uma curva de Gauss aqui, mas é porque aqui chega lá para aquelas zonas mais remotas e aí, né, faz até sentido. Pode passar, por favor. Então, eu fui lá na fonte e busquei os dados de todas as urnas da eleição do primeiro e do segundo turno, para poder fazer uma análise melhor. Inclusive, isso aqui ajudou a gente agora, depois que eu tive contato com o Hugo, que eu vim conhecer a Newcomb Benford, aprendi a usar e tal, alimentou aí nossa parceria e foi muito bacana esse encontro aí, né? Então, passo próximo. Baixei de lá, do TSE, e peguei os arquivos em texto, normatizei. Normatizar é tirar redundância de dados, quem é da área de informática sabe o que é, e transformei numa base de dados que está aqui nesse notebook, que tem tudo, primeiro turno, segundo turno, normatizado. Aí, a partir daqui, eu comecei a fazer os trabalhos. Tá, pode passar. Bom, isso aqui é um diagrama para vocês terem um entendimento aí do sistema. Não sei se todo mundo tem, mas vamos partir do princípio que alguns não saibam. Você tem a urna, que joga lá os dados, o sistema de transmissão, até chegar nas centrais. Isso aí, ele parece um pouco com uma árvore, né? Você imagina que cada urna fosse uma folha, os canais de transmissão como galhos, e as raízes, as centrais do TRE. Então, sai daqui, vai juntando e soma tudo aqui. Haviam teses de fraude que diziam, foi na transmissão que fraudaram, não sei o que, bababá. Bom, se você tivesse fraude na transmissão, ia ter diferença entre o boletim de urna, aqui na base de dados que eu baixei, e o que foi impresso lá. E não foi encontrado nenhuma. Tá? Diversas pessoas pesquisaram isso, inclusive eu, aleatoriamente. Não foi encontrada evidência de que o dado que saiu daqui e chegou aqui foi alterado no caminho. Ok? Aí isso aí foi quando eu conheci o Hugo lá pessoalmente e tal, a gente começou a falar sobre se aproximar e me explicou como é que funcionava lá no Newcomb Benford, né? Eu estava já estudando, que eu sou um CDFzinho aí e tal, fui aprender a usar.
e você registrou nosso primeiro encontro. Aí a gente foi aproximando a nossa parceria, também depois o Cláudio também veio formar esse time, né? Então vamos passar para frente aí. Pode passar, por favor. Tá, eu digo o seguinte, se não é possível recontar os votos, não há democracia. Estou em embuste tecnológico. É só uma afirmação. Alguém discorda? Por favor, próximo. E a outra frase é a seguinte, o boletim de urna se tornou um engodo, pois foi colocado como objeto de conferência. O que poucos percebem é que este documento é um resumo, fruto de um processo. E neste processo pode-se fazer qualquer coisa sem deixar vestígio, porque você não tem prova física. O cara te dá um boletim de urna, é como se fosse para um restaurante, enchesse a cara e, pô, tô tortão lá e o cara vem com a conta para tu pagar, pô, R$300. Pô, o que eu bebi? Não, é R$300, irmão. Isso aqui é equivalente, o nosso sistema é equivalente a um caixa de supermercado que não tem dinheiro dentro da gaveta, equivalente a um cartão de crédito que não emite recibo, ou seja, é um processo que só funciona na cabeça do PT e do Toffoli e desse pessoal que está no TSE aí, porque em lugar nenhum no mundo isso vai funcionar. Então vamos para frente, por favor. Aí, o que aconteceu? Deu-se o primeiro turno e na semana antes da eleição foi publicado um estudo de migração de votos. Ou seja, os votos dos candidatos que iam migrar para os que se classificaram para o segundo turno. Então aqui a gente tem a principal, que era a Marina, né? E foi feito um estudo indicou o seguinte, que 18% dos votos da Marina vinham para Dilma e 66% iam para o Aécio. O restante ia para brancos, nulos, abstenções e tal. Os outros candidatos, eles representam 3,2% do todo. Então, para completar a conta, eu usei o processo ideológico, tipo assim, os candidatos que apoiaram um determinado candidato foi utilizado, foi para um candidato e o demais para o outro. Então, a gente chegou a esses números aqui, que ele está me acelerando. Resultado é o seguinte, eu consegui determinar quantos votos eu precisaria. Por esses números, Dilma perderia as eleições. Ela ficaria com em torno de 47 mil votos e a Aécio em torno de 53 mil votos. 53 milhões de votos, desculpem. E eu consegui determinar fatores. Então, com o sistema de urna que a gente tem, poderia se implementar na urna um parâmetro, através do famoso inserator, para fazer essa manobra. A doutora está aqui ainda? Ah, está ali. Então, o inserator pode ter trabalhado dessa forma, ou seja, 0,94 de transferência de votos para Aécio, 0,42 para os brancos e 0,76 para o nulo. Eu fiz um programa que mostra esse processo ao vivo, mas o programa roda no computador, não pude instalar lá, não vou poder apresentar para vocês ao vivo aqui a coisa acontecendo. Isso aqui cai a ficha para muita gente que venha entender o que a vulnerabilidade de você ter uma memória de pendrive para você registrar esse tipo de informação. Então o programa faz assim, né? Para quem não caiu a ficha ainda de como isso é possível ser feito, esse programa ia mostrar, mas eu não pude rodar porque o cabo aqui está com mau contato. Foi provado aqui que o cabo está com mau contato. Já estava dando mau contato naquele outro notebook ali que o cara apanhou, chegou na minha vez não funcionou. Ok, vamos em frente. Aí peguei esses números, determinei esses fatores e mostrei como pode ser implementado. Por favor, próximo. Um algoritmo simples. Você verifica se a data da eleição, para ele não dar problema fora, e faz o cálculo e transfere os votos de um para o outro. Aí eu vou mostrar isso ao vivo para vocês, mas infelizmente vai ficar para a próxima. Ok, vamos em frente. Próximo. Isso aqui é a dinâmica da apuração. Aqui você tem o tempo, a hora e o percentual apurado. Então, você repara o seguinte, que
às 19 horas e 34 minutos, quando estava com 90% apurado, eles empataram. E aí, impressionante, né, que levou um tempo absurdo para contar os 10% de votos que faltavam. Então, esse aqui é um primeiro fenômeno estranho aqui, é esse. Tá? Vamos para o próximo gráfico, por favor. Esse gráfico aqui é um gráfico que foi feito em engenharia reversa. Eu peguei aqueles fatores que eu encontrei lá e apliquei, trazendo de volta o que foi pego, né? Ou seja, o que foi desviado de Aécio para Dilma, o que foi desviado de brancos para Dilma, o que foi desviado de nulo para Dilma, o resultado final teria sido esse. Que eu acredito que é mais pertinente do que um que cruza lá faltando um pouco mais. 10% para terminar. Vamos para o próximo. Aqui a gente pode visualizar isso melhor. Aqui a cada 1/20 ou 5%, a gente acompanha, eu tenho 5%. Aí aqui tem aquele detalhe do horário de verão que foi antecipado e a gente não podia acompanhar acontecendo pela televisão, né? Quando a gente começou a ver pela televisão, estava aqui, ó. Essa estava um pouquinho na frente, empatou, virou, e a gente não viu, o Brasil não viu isso aqui acontecendo. Aí eu falo para você, se a população tivesse visto isso aqui acontecendo, ela ia acreditar nesse resultado? Né? Pois é, eu também acho isso. Então, isso aí é um outro fenômeno estranho, né, que a gente registra aí. Mas, uma próxima slide. Com a engenharia reversa, deve ser devolvendo o que foi tirado pelos números que a gente encontrou lá, a coisa terminaria assim, com a vitória de Aécio. Ok? Próximo, por favor. Então, todo mundo quer um voto impresso e tal, e lá na época, em Washington, a gente falou sobre isso. Então, aquela proposta do voto impresso. Próximo, por favor. Esse aqui é um modelo de voto impresso, uma proposta minha, que tem lá uma coisa como um código de barra para ser lido e um ID aleatório randômico. Ou seja, o voto passa a existir fisicamente. E é esse voto que vai entrar na conta, e não um número numa memória eletrônica que você pode fazer o que você quiser com ele. Tá? Então, vamos lá. Esse é o formato do voto. Alguma pergunta aqui? Esse ID, ele tem uma importância. Quando o voto for ser contado, você não consegue contar o voto 2 vezes, porque o programa que vai fazer a contagem, ele diz, esse voto já foi contado, não adianta você tentar contar de novo. A proposta do voto impresso aqui não é fazer como antigamente, né? O cara com a calculadora ali marcando xizinho e fazendo uma mapinha. Pô, pelo amor de Deus, a gente pode usar um leitor de código de barras e fazer uma apuração. Eu calculei que leva em torno de 25 minutos para apurar uma urna usando esse tipo de processo. Tá? Próximo. Tá. E aí, como é que seria esse processo? Como seria esse processo? A parte em azul é igual é hoje. Você inicializa a urna, começa o voto, a urna gera um ID, o eleitor vota, imprime o voto, aí o eleitor confere se está certo, se não está, ele vota novamente, joga fora, e vai. E aí gera um processo para impressão do voto. E depois o processo de apuração, que é uma proposta que mexe com um pouco do processo antigo com o novo. Passa o próximo, por favor. Tá. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Abre a urna, aquela urna transparente para botar o voto de papel, e os caras começam a fazer a contagem daquele voto físico, e esse voto físico que vai ser transmitido, e aí, felicidade total, não dá para fraudar, guarda isso lá no caminhão, não deixa tocar fogo. Tá? Vamos para o próximo. Calma. Tá. Último detalhe aí. Abre aquele PowerPoint aí, por favor. Só para me fechar aqui. Senão vai ficar sem graça. Bom, não passei tanto tempo estudando isso para não vir aqui e não apresentar. É sacanagem, né? Aqui tem aquela curva clássica, que o pessoal já viu aí, todo mundo falando, da Newcomb-Benford de primeiro dígito, ou seja, a natureza induz essa curva dos números,
E agora a gente vai começar a passar, não sei se a paradinha vai funcionar aqui agora. Isso aí, beleza, ó. Então vamos lá. Rio de Janeiro. O azul é a curva normal e vermelho é o que está nos votos. Tá? Por zona, Dilma. 45%, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí, Aécio. Rio de Janeiro. Brancos. Nulos. Se o pessoal já captou aí o contexto da Newcomb Bedford, você vê que isso aqui é uma aberração, né? Isso é um insulto à inteligência do ser humano. Vamos lá agora, vamos se divertir aqui, rapidinho. Ó, São Paulo. São Paulo teve um pouquinho sim, teve sim. É porque a questão também é o seguinte, é que São Paulo, como tem mais urnas, a acessibilidade da Newcomb Bedford diminui. Quando você pega um universo maior, a distorção do gráfico ela diminui. Isso é um comportamento da natureza. Tá? Aí vamos lá. Dilma, Espírito Santo. Bonito, né? Aqui, que coisa louca. Aécio. Brancos. Nulos. Dilma, Minas Gerais. Minas Gerais aqui, a distorção foi pouca. Mas teve. Alagoas. Bahia. Opa, olha que gracinha, que gracinha. Muito legal, né? Bahia. Isso, Bahia, continua Bahia. Ceará. Olha lá, Ceará, que bacana. Olha os brancos lá, ó. 40 e tantos % lá. Ceará, continua Ceará. Olha que maravilha aqui, Maranhão. Maranhão. Aécio lá no Maranhão. Brancos. Cara, eu posso fazer isso para 2010. Eu estou querendo arrumar alguém aí que pague as horas aí para eu pegar aqueles arquivos todos lá e aplicar isso tudo, porque a ferramenta eu tenho, só não tenho tempo. Se eu parar, diga-se de passagem, aqui já vão para mais de 400 horas de trabalho voluntário por amor à pátria, né? Entre idas e vindas a São Paulo para protestar em cima de caminhão aqui junto com o Marcelo. O que significa isso aqui? Bom, vamos lá. Na natureza, um físico, matemático, chamado Newcomb, ele percebeu que existia uma anomalia e uma tendência do número 1 de se apresentar mais do que os outros números, em tudo, em tudo. Então ele fez um estudo primário. Depois depois o Bedford, ele percebeu isso e aprofundou esse estudo e encontrou uma aplicação prática para isso. Tá? É uma pena que a internet não está aí, senão também não consegui conectar, senão eu ia até baixar um texto aí que eu podia distribuir para vocês aí. Mas vai lá na minha página, no Facebook, tem. Então o Newcomb o Bedford foi o cara que aperfeiçoou e deu aplicabilidade ao que o Newcomb tinha descoberto. Aí, por isso que chama-se Newcomb Bedford Law. Tá? Então, a gente tem uma curva aqui, que o número ele tem que se aproximar dessa curva. Ele não precisa ser perfeitamente dentro da curva, mas ele tem que estar próximo. E o que a gente está vendo aqui não é isso. A gente está vendo aqui que está longe. O que significa isso? Isso significa que esses dados foram manipulados artificialmente. Quando você... isso é muito interessante. Você faz qualquer manipulação artificial numa massa de dados, dá uma baita de uma distorção aqui. E quando são dados naturais, gerados espontaneamente por fenômenos naturais, né, como ele citou, população, rios... eleições, etc, etc, etc. Tem centenas de aplicações disso daí. Isso é uma lei da natureza, que só não funciona em casos como ele citou, negócio de altura e tal, porque o cara nunca vai ter um cara de 100 metros, né? Pô, sei lá. Ou se o limite fosse 1 metro, né? Aí de repente ficava mais. Bom, então você tem uma curva natural, que é a azul, que é a Newcomb Bedford, referência, e você tem a vermelha, que é o que foi encontrado em Maranhão
para votos nulos. Então vamos lá. Análise Newcomb Bedford Law, unidade da Federação Maranhão, para a zona, por zona, a totalização é por zona, porque a zona é a menor partícula que você consegue aglutinar ali, tá? Você não pode usar a urna direto para fazer isso, porque a urna só tem 400 votos, então até 400 votos. Não, sabia que a gente encontrou urna com 800 e cacetada, enfim, isso é outra história, outro capítulo. Então, vamos lá. Então, por zona, para você fazer essa verificação. Então, você está vendo essas distorções. Vamos lá que a festa, que o negócio é bonito. Parou de funcionar? Pô. Ele está mucumunado, né? Aqui, olha essa coisa bonita, ó, 45 ali no número 1, para Dilma, na Paraíba. Aécio aqui, na Paraíba. Brancos, nulos. Se isso não é uma fraude, pessoal, houve fraude. E como eu costumo dizer, eu digo isso, o Marcelo diz também, várias pessoas dizem, o ônus da prova é do sistema. Se o sistema está me dizendo que um resultado foi X, se o garçom me diz que eu tenho que pagar X quando eu termino a bebedeira lá, e eu não bebo tanto assim, né? Mas sei lá, estou usando isso como exemplo, não penso que eu sou um alcoólatra. Tem que ter um analítico, eu tenho que ter como auditar para saber se aquele número que ele está me cobrando é verdadeiro. E aqui, o boletim de urna, que é a unidade que eles oferecem para auditoria, já passou pelo processo. E a fraude se deu na urna eletrônica. Tá? Então, com certeza, houve fraude eleitoral. Eu desafio alguém a provar que não houve. Entendeu? E se a gente não mudar isso, vamos aí, ó, Rio Grande do Norte, vamos passar pelo Brasil. Olha que bonitinho, olha que beleza de gráfico. Já foi feito isso com uma eleição sem... Fora do Brasil, esse método é usado. O que eu soube assim por alto, Tá certo. Não, eu também tenho 10 horas de estrada. Bom, ok. Então é isso aí, galera. Ó, essa distorção toda aí que vocês estão vendo aí mostra que, matematicamente, pela consagrada Newcomb Bedford Law, não tem como essa eleição não ter sido fraudada. Não tem como isso não ter sido fruto de objetos. Esse aí é o Gilson, que apareceu aí de novo, 25 anos trabalhando na área de informática, hoje microempresário, enfim, eu. Obrigado. Boa noite a todos, eu agradeço pela oportunidade de poder estar transmitindo para vocês as minhas experiências no TSE desde 2002, eu faço fiscalização eleitoral e tento fazer auditoria. E eu conheci o Dalmo também, que está nessa luta, e cada vez que eu venho falar, eu não trago muitas esperanças para ele, porque eu atuo diretamente no TSE, então eu sei como é fácil, como é banal, como é ridículo fraudar a eleição. Então, o que a gente costuma brincar é o seguinte, até um advogado que não tem conhecimento nenhum, ou uma pessoa normal, os técnicos de urna, por exemplo, eles são capazes de fazer fraudes de uma forma tão fácil que vocês não imaginam. E aqui eu queria começar a minha fala dizendo para vocês o seguinte, nós temos no Brasil hoje uma ditadura, sim. Nós ainda não temos uma ditadura de governo, mas nós temos uma ditadura implantada do TSE em relação ao processo eletrônico de votação. Não existe, quando eu comecei a advogar, o que eu aprendi? Que existia um réu, existia um autor, um réu e um juiz para julgar os processos. A Justiça Eleitoral ela está montada hoje num arcabouço diferenciado. Então, na Justiça Eleitoral, nós não temos esse tripé. Nós temos autor, réu e juiz. Réu e juiz são as mesmas pessoas. Tá? Porque quando eu faço uma petição para o ministro, dizendo, olha, eu encontrei uma fraude, e eu já encontrei várias. Quando eu digo isso, ele diz, como juiz, ele é réu porque foi ele que fez, foi um preposto dele que fez.
Aí, como juiz, ele diz, não, mas isso não é capaz de mudar o resultado da eleição. E até hoje, eu vi os colegas aqui falando, não companheiros, colegas, dizendo que não conseguiram da Justiça Eleitoral uma resposta em relação a essas questões que estão sendo colocadas. Eu vou dizer para vocês, eu já encontrei programa fraudado rodando em eleição e até hoje eu não tenho resposta. Então, o que eu quero passar para vocês é, enquanto a Justiça Eleitoral estiver nesse patamar superior de julgar, ela legisla porque ela tem um pessoal forte dentro da Câmara, do Congresso, ela organiza, administra e julga as eleições. É um poder único, é absoluto, é uma ditadura do TSE. Nós temos essa ditadura hoje que a gente tem que enfrentar. Não vai adiantar só o voto impresso. Nós precisamos primeiro mexer na legislação e tirar todos esses poderes da Justiça Eleitoral. Vocês tenham como exemplo a Receita Federal, por exemplo. Se nós entrarmos com uma ação na Receita, nós ainda vamos ter um órgão para recorrer. Esse órgão vai ser o judiciário, ele é isento, ele é imparcial, ele vai dar uma sentença. Se vocês recorrerem de urna eletrônica, a filha dileta da Justiça Eleitoral, vocês não vão ter nenhum resultado. Mesmo que vocês peguem o processo, levem para o ministro, olha, o ministro, está aqui, está errado. Ele vai ouvir a Secretaria de Informática aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que eles estão passando dos limites com inverdades e vocês vão perder o processo. Então, essa seria a minha primeira colocação. Aqui, nesse momento, eu vou trazer coisas específicas e são bem gerais e provas de que o processo eletrônico eleitoral brasileiro é fraudável e que não tem para onde recorrer. Por exemplo, as licitações, as urnas eletrônicas, elas não são o único componente de fraude. O processo eletrônico é uma coisa muito maior. Por exemplo, a gente começa a fazer auditoria no processo eletrônico, no código-fonte, lá em Brasília, 6 meses antes das eleições. Então, isso é um local nevrálgico para se colocar a fraude. Se você tiver que colocar uma fraude na urna, na hora que ela vai ser carregada, você tem que ter muito mais gente. Se você colocar uma fraude no código-fonte, você vai pegar muito mais gente. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que eu acho que vai ser a fraude de 2016, que vai ser a fraude na BIOS. Tá? Mas isso vai um pouquinho mais para frente. Então, esses pontos nevrálgicos, eles são controlados pela Justiça Eleitoral de uma forma muito séria. Ou seja, os técnicos de urnas são pessoas escolhidas por uma empresa, por exemplo, a Smart Martic. Começou com a Probank, foi para a Smart Martic, está na Engetec. As 3 senhores não são empresas idôneas. Então, é um ponto de fraude muito fácil de se aplicar. E outra coisa, as urnas eletrônicas também são fabricadas hoje por empresas que também não são idôneas. Então, é o segundo ponto de fraude. É isso que eu vou apontar aqui. Aqui eu vou querer mostrar para vocês os pronunciamentos da Justiça Eleitoral acobertando as situações de favorecimento de fraude. Então, eu tive uma audiência na CPI, dia 3 de novembro, na CPI dos crimes cibernéticos. Estava presente José Pijanino e o Zé Melo, que são pessoas do TSE de alto escalão. Todos os meus questionamentos, que eu esperava respostas, eu como advogado, que não tenho conhecimento técnico, eu tenho só a prática de estar lá há muitos anos fazendo eleição, eles não conseguiram me provar e dizer que eu estava errada. Eu senti assim, uma frustração imensa, senti, olha, a coisa está perdida mesmo. Eles não têm como justificar as fraudes que eu descobri. Aí vocês vão ouvir muito falar de teste público de segurança, também é um engodo. Esse aqui eu caracterizo assim, a bola é do TSE, ela vai fazer os testes e vocês só vão jogar se garantir que eles vão ganhar o jogo. Essa é a situação. E o voto impresso também, que eu queria trazer algumas informações para vocês, que eu acho que essa lei não vai muito longe também, como o TSE já fez várias vezes, ele vai tentar de novo. Pode virar. Então, aqui, voltando para as licitações. O Ministério Público, em 2014, ele entrou com questionamentos dizendo que havia irregularidades nas urnas, nas licitações de técnicos de urnas. Técnico de urna, o que são? São as pessoas que são contratadas para fazer carga,
para carregar as urnas, carregar mesmo, fazer carga, auxiliar a Justiça Eleitoral nessa operacionalização. Esses técnicos, eles começaram a ser contratados por uma empresa chamada Probank. Essa Probank, para vocês terem uma ideia da idoneidade dela, ela foi fazer eleição no Equador em 2006. Ela montou, os funcionários do TSE se juntaram com essa Probank, foram fazer eleição no TSE, eles foram presos. O passaporte deles ficou retido lá. Tá? E eram ex-funcionários da Justiça Eleitoral. Essa Probank, o Ministério Público começou a investigar em 2014 como é que tinha sido essa contratação. Aí o que ele diz? Olha, tinha irregularidade. Eles começaram com 4 mil e acabaram contratando por 43. Ok, coisa errada. Em 2006, que foi quando deu problema no Equador, eles fizeram um contrato, em 2006, para técnico de urna. Esse contrato foi até 2011. Ele foi sendo auditado. O Ministério Público disse que foram 5 aditamentos, mas não foram 30. Então, eles foram pagando esse contrato, ele começou num preço e terminou em 92 milhões de reais. E em 2012, qual não foi a nossa surpresa, quando eu fui fazer uma análise, que descobri que a Smartmatic estava no meio disso daí. A Smartmatic entrou nessa licitação de forma irregular, ela não tem autorização para trabalhar no Brasil, mas mesmo assim ela está dentro do TSE. Pode virar para mim. Deixa eu falar da Probank, então, vamos começar por ela. A Probank era uma empresa tão idônea que ela pediu recuperação judicial no dia 14 de 9 de 2010. Aí vocês lembram daquele contrato, o contrato 37? Esse contrato, ele vigiu, teve pagamentos até 28 de 7 de 2011. Ou seja, uma empresa que entra em recuperação judicial, o órgão público, ele sabe que entrou. Então, ele não vai mais pagar para a empresa. Ele tem que entrar num processo específico para poder fazer esses pagamentos. Ele não precisa também não pagar o funcionário. Ele tem que ver o valor maior, que é pagar o funcionário, não pagar a empresa que já está em recuperação. Nada disso. A Probank, eles continuaram pagando, entregaram todo o dinheiro que tinha do contrato para a Probank, e a Probank teve a sua falência decretada e deixou um monte de reclamação trabalhista. Pode virar. O que está acontecendo? A Probank, ela foi substituída, ela teve a substituição como empresa para a Engetec. Em 2012, a Smartmatic, ela entrou num consórcio para ganhar essa licitação, que era para técnicos de urna. O que ela fez? Ela criou um consórcio junto com a Engetec. Mas para vocês verem que é tudo uma sujeira só, que está indo um negócio assim fora do comum. É a lama que está descendo lá no TSE e a gente está descobrindo. Então, o que aconteceu? A Probank, que abriu falência, recebeu todo o dinheiro, não pagou os funcionários. Ela tinha os mesmos sócios da Engetec, que hoje está dentro do TSE, e que se juntou à Smartmatic para poder contratar esses técnicos. Ela está sendo condenada em vários processos. Por quê? É grupo econômico. Então, o TSE deu dinheiro para ela, lesou os funcionários, e hoje a Engetec está sendo responsabilizada por conta das dívidas da Probank. Então, eles estão indo, são as mesmas pessoas, não mudou nada. Pode virar. Aqui, eu vou trazer para vocês isso, daí depois eu vou voltar. Esses técnicos de urna, como eu falei, eles têm os flashes card, eles fazem as cargas das urnas. Eles são as pessoas responsáveis pela fraude. Em 2012, eu peguei um programa rodando no município de Londrina, era eleição para prefeito, e eu peguei um programa pirata rodando dentro da urna. Aí o que eu disse? Quem é a empresa que estava fazendo isso? Era a Smartmatic que estava fazendo. Numa licitação totalmente esdrúxula, totalmente comprometida. E aí eu fui discutir com o TSE, mas como? O programa está rodando, o programa não tem assinatura, é um programa diferente. Vocês vão ver daqui a pouco que a urna falava assim, não, esse programa não serve, esse programa não serve. Rodou, sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Esses funcionários não receberam. Tá? Eles foram trabalhar e eles estão reclamando que eles não receberam.
Então, eu estava falando para o D'Agostino aqui, eu disse o seguinte, ó, se alguém quiser alguém para fraudar as eleições, é só ir lá no Reclame Aqui. Ele vai lá, pega o e-mail desse pessoal que está todo lá, está todo mundo discriminando que está lá, quem é, e fala, olha, na próxima eleição você vai trabalhar, porque eles são sempre os mesmos. Vocês perceberam que foi a Probank, a Smart Martic e a Engetec. Então, eles não estão recebendo. A Engetec, em especial, ela está respondendo um monte de processo por conta da Probank. E o TSE está pagando para ela. Ele não está preocupado. Eu não entendo como um órgão público, como o TSE, não tem essa informação. Porque eu fiz uma pesquisa na internet. Estava lá. Então, ninguém está recebendo nada. Agora, esses funcionários que têm essa condição especial de praticar uma fraude, não receber, isso para mim é uma coisa muito séria. Pode virar. A Smart Martic, como eu disse, ela entrou na licitação de 2012, mas ela não pode trabalhar no Brasil. Por quê? A licitação foi feita em 25... a licitação foi feita em 17/7/2015, e quem venceu a licitação foi o consórcio Smart Martic Brasil. E tinha a Engetec, que é sucessora da Probank, a Fixed e a vencedora Smart Martic, a Engetec e a Fixed. Elas entraram em 3. O primeiro termo aditivo que teve nesse contrato, entrou a Smart Martic Corporation, sem ela ter participado de licitação e sem ela ter autorização legislativa para poder funcionar no Brasil. Então, essa empresa, ela está de forma irregular, ela continua prestando serviço dentro do TSE. O que ficou diferenciado foi o seguinte: em 2014, essa empresa teve que licitar diretamente com os estados. Ela não licitou diretamente com o TSE, como foi em 2012, mas ela licitou. Tem mais ou menos 11 estados que foi a Smart Martic que contratou os técnicos, e o resto foi a Engetec. Então, nós estamos entre a cruz e o inferno. Não tem solução para isso. Tá? Não estão pagando os funcionários estão reclamando, e tem essa condição especial de poder fraudar a urna. Pode virar. Pode virar, moço. Bom, e agora eu vou passar para falar para vocês a situação que o TSE, eu não vou falar de uma forma bastante delicada, mas em particular eu falo muito pior. É o seguinte, eles faltam com a verdade e não estão preocupados com as consequências. Certo? Então, quando vocês virem algum técnico no TSE fazendo alguma declaração, se vocês forem pesquisar uma simples pesquisa do que eles falaram antes, vocês vão perceber que eles estão mentindo. Quando eu disse aqui que eu esperava que eles trouxessem respostas para mim na CPI dos crimes cibernéticos, e eles não trouxeram, eu tive certeza que houve fraude, sim. Eles propiciaram fraude na eleição de 2014. Aqui, o que aconteceu? Na CPI dos crimes cibernéticos, o Giuseppe, uma hora que eu espremi ele, mas espremi muito, ele disse assim, não, mas era só para carregar a urna. Carregar, ele fez assim, carregar. Né? E não era não. Porque o que os técnicos de urna foram contratados para fazer, atualização de software, certificação digital, preparação, carga de software de eleição. Então, não foi isso, foi uma, em verdade, a primeira que eu vou passar para vocês que ele falou. Tá? Então, próximo. Aqui, ele disse o seguinte, como que dava para fraudar com o programa que eu descobri? O que tinha no código-fonte, em 2014, era o seguinte, era um programa que ele servia para fazer assinatura digital. A assinatura digital é uma situação, é uma providência que só quem pode ter é o TSE. Eles mandaram o programa para os estados. Então, quem quisesse, quem tivesse esse comando no teclado, poderia fraudar as eleições. É uma eleição, é uma fraude fácil, né, não é uma fraude difícil, bastaria que quem vendeu indicasse qual é o comando que teria que ser dado no teclado. Eu fiz um questionamento para o TSE e ele disse o seguinte, olha, esse aqui era o seguinte, como que a pessoa poderia colocar um programa fraudado dentro da urna?
bastava que ele tivesse acesso à internet. E eu tinha visto no Maranhão uma moça comprando passagem, estava gerando mídia, e ela estava comprando uma passagem para a filha dela vir de São Paulo para o Maranhão. Então, eu sabia que dava para usar a internet quando estivesse gerando mídia. Aí eu fiz um questionamento para eles. Eles disseram que não dava, que o JEDI ele tinha bloqueios para impedir que o sistema, quando estivesse gerando mídia, pudesse acessar a internet. Aí eu pedi um teste. No dia 2/9, quando a gente estava analisando os programas, eu verifiquei, e eles verificaram, todo mundo que estava lá verificou que dava para gerar mídia. Você vai gerando mídia, você pode pegar o programa ou da base de dados do TSE, ou da sua base de dados e colocar no flash e mandar para o sistema. Então, isso aí foi provado e que eles também não estavam falando a verdade. O Inserator, que é esse programa que você pode inserir na urna através do comando, que foi para os estados, eles colocaram dentro do sistema de segurança esse Inserator. Eles disseram para mim, essa é uma resposta do TSE, que começou a utilização desse programa, ele parou de ser, foi suspenso, que ele era usado em 2004, e ele parou em 2006, quando eles passaram a usar o certificado da ICP Brasil. O TSE não faz parte da ICP Brasil. Próximo. Auditoria estrangeira. Nessa auditoria que foi feita pelo PSDB, foi pedido para que um técnico estrangeiro viesse fazer análise do sistema. O ministro Dias Toffoli criou uma jurisprudência dizendo, não, olha lá, não pode, por quê? Não pode ter franqueado a estrangeiros ou vinculados ao país estrangeiro, porque fere a soberania nacional. Muito bem, bonito, eu gostei dessa, vira. Olha lá. Essa semana, gente, eu fiquei branca quando eu vi isso daqui, sinceramente. Nós estamos numa licitação, no meio de uma licitação, para a compra de 150 mil urnas. E aí, o técnico da licitação, que não é o técnico da Secretaria de Informática, da licitação, um partido político entrou e disse, olha, ela é estrangeira, não pode, mas ela está participando. Olha a resposta que ele deu. Contudo, o partido disse que seria violação à soberania nacional. Contudo, tal premissa não prospera, pois o desenvolvimento de software da urna, bem como o treinamento de software de hardware da contratada, não implica acesso a programas. Tá? Essa pessoa disse que a urna ela funciona sem nada dentro. Tá? Então, eu vou passar o outro que é mais interessante. Aí, o que eu fiz? É tecnologia. É tecnologia. Aí, gente, olha, quem entende acha muito engraçado, porque é muito engraçado mesmo isso. Eu acho que essa é a fraude que eles vão aplicar em 2016. Por quê? É a fraude da BIOS. Eles usaram, em 2014, a fraude do Inserator, que ela é muito menor. E dessa vez eles vão usar a fraude da BIOS. A BIOS, o que é? É aquelas peças que ficam dentro da máquina, para ser mais rápido aqui, que ele já está me cobrando horário. A BIOS você liga um computador, alguma coisa acontece lá dentro, ok? Então, é essa pecinha que vai ser feita pela Smartmatic. Aí, o que ele disse? Que essa pecinha não vai ser feita pela Smartmatic porque ela não vai fazer teste. Ok. Se vocês pensarem, eu vou fazer uma simplificação. Se vocês pensarem, a fraude do Inserator, que eu peguei em 2014, 90 mil sessões eleitorais em São Paulo. Se vocês forem fraudar todas, vai ser impossível. Você tem que ter gente em todas as 425 zonas eleitorais. É muito mais difícil. Você vai pegar algumas, frauda um pouco, vai dar, depende da sua agilidade. A fraude da BIOS, ela implica em quê? A Smartmatic pode colocar um comando dentro da BIOS. Então, nós vamos ter 150 mil urnas aptas a desviar voto. Isso não é fiscalizado pelo TSE. Tá? Eu não quero dizer aqui que a Diebold, que vem fabricando urna há mais de 10 anos, que ela é santa. Se ela está fazendo, agora eles vão só mudar de nome, de nome e de empresa. Mas que dá para fazer isso, dá. E o técnico da licitação disse que isso é impossível, que os testes são feitos em outro lugar. Mais uma mentira que eles estão contando. Teste público de segurança. Esse teste aqui, gente, é a maior mentira que o TSE está contando para a gente. Por quê? Olha, eles estão proibindo que se faça
processamento de arquivo das urnas. Se você não consegue... O que é processamento de arquivo das urnas? Se você não consegue colocar um programa lá dentro, é proibido. Se você não consegue colocar o programa lá dentro, como é que você vai fraudar? E é isso que eu disse, olha, a bola é minha. Se vocês quiserem participar, só se eu ganhar o jogo. Então, vamos virar. Pode virar que já está terminando. Olha o programa que eu peguei em 2012. Olha o que o sistema falava. Alerta, versão incompatível do software. Diz que não tem fraude. Diz que ninguém nunca pegou uma fraude. Que isso, gente? Está aqui, ó. Aí, o que eles disseram para mim? Que esse programa não tinha o condão de alterar o resultado da eleição. Então, por que ele foi parar lá? Sabe, o programa, você coloca o nome que você quiser. Você não coloca o nome num programa, vou fraudar a eleição, desvia voto. Não, você põe ali o que quiser. Então, esse procedimento que foi feito lá em Londrina, no teste de segurança que eles estão falando, não pode processamento de programa de urna, não pode. Então, eu não posso enfiar esse programa lá. Tá? E agora, já encerrando... pode passar, eu vou direto. O voto impresso, pode passar mais um. O voto impresso, gente, eu tenho certeza que o TSE vai derrubar de novo essa lei. Então, vocês vão ter que ter muito trabalho, muita luta para poder manter. É o que eu faço desde 2000. Então, olha, o que eles vão falar? Os testes públicos garantem que o sistema é um sistema auditável, etc. É nada, porque eles estão controlando o sistema para jamais a gente conseguir provar nada. Aumento do tempo de votação. A biometria demora muito mais. Ninguém pode controlar, ninguém pode dizer que a biometria não demore demais, não aumentou o tempo de votação. Intervenção humana. Gente, o código-fonte do sistema são feitos por humanos e esse código-fonte não é fiscalizado. Inclusive, no teste de segurança, vocês não vão poder mudar o código-fonte ou mexer, introduzir programa nenhum. E papel embolado. Nós já temos uma impressora ali que roda. Para emitir BU não tem. Não tem embolamento do papel, mas para voto impresso tem. Então, vamos lá. É o seguinte, gente. Eles estão jogando fora. Eles estão dizendo que vai ficar muito caro, né? O voto eletrônico. Não. Só que eles estão, nessa licitação que a Smart Matic está fazendo, eles estão jogando fora os MIAs, módulo impressor externo. Eles mandaram, nessa licitação, eles falam que é o descarte desses materiais também. Então, eles não esperam voto impresso. E vocês não tenham muita esperança, porque isso não vai longe. Essa lei não vai muito longe. Então, isso aí é só para mostrar que a urna biométrica demora mais. E aí, finalmente, dizer para vocês que a gente tem que viver de esperança e de muita luta. Muitos aqui eu sei que estão começando, eu vou dizer que eu já estou desde 2000 trabalhando nisso, é muito difícil, eles têm o poder, eles têm a caneta, e não adianta vocês recorrerem para o ministro X no TSE, porque vocês vão pegar ele no STF, ele vai estar lá esperando por vocês para negar todos os pedidos que vocês fizeram Esse é... tomara. Foi? Não. Mas aquela fraude que aquela moça pegou é muito fácil da gente... Só bastava que o técnico pegasse o número de cima ou de baixo. Aí você nem ficaria sabendo. É isso que eu tinha para passar para vocês. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.